Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Bom dia a todos, meu nome é Mariana Pereira Galian e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica que eu realizei na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Helena Vassina, que tem como título A Dama do Cachorrinho na Língua Portuguesa, uma análise comparativa de 3 traduções do conto de Tchekhov no Brasil. A ideia era justamente entender como se dá essa transposição da língua russa para a língua portuguesa e esse processo tradutório de recriação de cada um dos tradutores. Para isso, então, eu usei o conto de Tchekhov, que foi publicado em 1889, e 3 traduções bastante renomadas no Brasil. A primeira delas da Tatiana Belink, em 2005, depois o texto do Boris Schneiderman, que foi publicado com algumas revisões desde 86, mas com a sua última revisão feita em 2011, e por fim, uma tradução bastante nova do Rubens Figueiredo, publicada em 2023. Em um primeiro momento, eu fiz um levantamento bibliográfico para entender a vida e a obra do autor, e estudar as análises críticas do conto que existem hoje no Brasil. Depois, por meio de encontros quinzenais com a orientadora do projeto, fizemos uma leitura conjunta e o cotejo das traduções, em que a professora lia o conto no original, eu lia os contos traduzidos, e no final de cada um dos encontros, eu sistematizava isso em tabelas comparativas, em que eram expostos, então, o texto original, cada uma das traduções e comentários da nossa discussão, que depois foram usados para enriquecer a minha análise. Depois eu realizei uma análise literária usando o conto original. A ideia era identificar quais são os termos, as características, as estruturas que eu considerava essenciais para transmitir as ideias centrais dessa narrativa. E depois pegar todos esses pontos essenciais e verificar como isso se dá em cada uma das traduções. Como isso foi recriado por cada um dos tradutores. O conto ele é bastante simples, ele conta uma história de adultério, mas por meio da linguagem, Tchekhov torna isso bastante único. É um conto dividido em 4 partes, não nomeadas, mas que eu nomeei para auxiliar nessa minha análise do texto. A primeira parte, então, nos apresenta para os personagens principais. Gurov é um homem moscovita, casado, um Dom Juan, que se envolve com vários tipos de mulheres e considera as mulheres uma raça inferior, e que passa essa temporada em Yalta, que é uma cidade à beira-mar, e está bastante entediado com essa situação. É quando surge essa nova personagem, que é a Dama do Cachorrinho, que chega com seu Spitz branco, e os dois começam a travar essas relações. Ana Sergeyevna, que é a Dama do Cachorrinho, é uma jovem casada da cidade de S e que nunca havia traído o marido. Isso acaba sendo uma complicação quando eles começam a se relacionar, justamente porque para Gurov é uma situação bastante comum cometer adultério, mas para Ana não. Então a segunda parte é pautada justamente nesse pecado que causa muita culpa para Ana, e como Gurov acaba se envolvendo e sendo até carinhoso nessa relação. Com toda essa culpa, Ana decide voltar para sua cidade e Gurov volta para Moscou. Na terceira parte, Gurov é assombrado por essas memórias do seu relacionamento com Ana e não aguenta ficar em Moscou, justamente por achar que aquela vida é muito formada pelas aparências. Então ele decide ir atrás de Ana na cidade dela, e eles têm esse reencontro bastante apaixonado, em que eles percebem que eles não conseguem mais viver um sem o outro. E a quarta e última parte justamente descreve essa nova relação que eles estabelecem, uma relação que deve ser vivida em segredo, justamente por não condizer com as normas da sociedade, e o conto, ele se finaliza sem um final propriamente dito. Justamente o que a gente entende é que o fim ainda está muito longe de acontecer, essa relação ainda não foi resolvida de fato.
Chekhov faz muito isso em alguns dos seus contos, ele só põe os problemas, mas não os resolve, cabe ao leitor, então, ficar com essa lacuna em preencher com a sua própria imaginação. Por meio da análise de cada uma dessas partes, minuciosamente, eu cheguei em 3 elementos que, para mim, eram essenciais para a leitura do conto original e que auxiliam nessa formação dessa atmosfera e dessa progressão desse relacionamento. O primeiro ponto é o uso de um narrador, de uma voz indeterminada, um narrador que às vezes não tem certeza de muita coisa, um narrador que mimetiza esse processo feito pelos rumores da própria sociedade, e essa sociedade que sendo esse personagem invisível, mas essencial para o conto. Eu queria ver como isso se dava em termos de linguagem na transposição para a língua portuguesa. Um segundo ponto que eu queria verificar nas traduções é a repetição de palavras que é bastante incidente no texto original. Então, existem palavras em que aparecem muitas vezes, até como certa obsessão, para trazer algum sentimento específico, algum objeto específico em cada uma das partes. Queria verificar se nas traduções isso permanece. E, por fim, o uso dos pronomes pessoais em cada uma das partes diz muito sobre o nível de relação das personagens. E isso é uma característica cultural russa bastante marcada. Mas no português do Brasil, isso já não é muito contundente. Então, eu queria entender quais foram as soluções dos tradutores para esse aspecto. Considerando, então, esses 3 pontos e olhando para a comparação das traduções, num primeiro momento, falando sobre o uso dessa voz indeterminada para transmitir essa história contada boca a boca, todos os tradutores fizeram isso de uma forma bastante satisfatória, usaram a terceira pessoa do plural, comentavam, dizia-se que, ninguém sabia, transmitindo mesmo essa atmosfera de incerteza, salvo algumas expressões específicas. Um detalhe importante aqui, na descrição do casamento de Gurov, ele é descrito como uma pessoa que foi casada cedo, casaram-no cedo, como se existisse essa força invisível dessa sociedade que o obriga a casar e que diz muito também sobre as características dessa personagem. Quando a gente olha para a tradução do Rubens Figueiredo, por exemplo, isso se perde. Ele coloca casar cedo, perde um pouco dessa força que é trazida pelas outras traduções e pelo texto original. É um detalhe, mas que pode também nos ajudar a entender qual que era essa intenção no texto original. Falando sobre a repetição de palavras, vou focar aqui em 2 palavras específicas. A primeira delas, falando sobre o tédio ou entediante. Essa palavra é repetida obsessivamente, principalmente na primeira parte do conto, em que se descreve a cidade de Yalta, e é a primeira vez que os 2 personagens interagem, então é um tema bastante importante para a conversa deles. E quando a gente olha para as traduções, o que tende a acontecer é que essas repetições não são mantidas. Muitas vezes elas são substituídas por sinônimos para evitar essa repetição, o que, na minha opinião, tira um pouco dessa reiteração e dessa obsessão por essa palavra que é tão importante para o conto. Muito provavelmente isso pode acontecer por ser uma palavra mais abstrata, por isso acontece também com palavras como memória e em segredo. O mesmo não vai acontecer para palavras mais concretas, que não têm muita possibilidade de trazer sinônimos ou substituições, como é o caso da palavra cinza. A palavra cinza é muito importante no conto, é uma cor que aparece de forma muito contundente, tanto para descrever coisas positivas, como os lindos olhos de Ana, o vestido dela, cinza, que era o preferido de Gurov, mas também para descrever a cerca, que é como uma barreira entre Gurov e Ana na casa dela, e o cobertor cinzento numa cama de hotel em que Gurov espera, nessa expectativa de revê-la. Então, vai ser um símbolo bastante ambivalente no conto, que vai trazer esse aspecto indefinido, tanto desses elementos bons e ruins, quanto da relação entre eles, que é bastante cinzenta também. Então, essa palavra se repete muitas vezes, e essa repetição é mantida em todas as traduções. O mesmo vai acontecer para outras palavras mais concretas, como cerca, como lacaio, que descreve o marido de Ana, por exemplo.
Analisando o uso dos pronomes pessoais durante a narrativa, o uso do "вы" e do "ты" é bastante contundente, bastante diferente na cultura russa. O pronome "вы" é bastante formal, enquanto o "ты" é bastante informal. Essa é uma diferença bastante marcada até os dias de hoje. Na narrativa, existem 3 momentos que marcam isso bastante bem. Num primeiro momento, na segunda parte, quando Ana se sente bastante culpada de estar naquela relação, ela insiste em tratar Gurov pelo pronome formal, justamente pedindo por esse distanciamento entre eles, não aceitando essa proximidade, enquanto ele trata ela pelo pronome informal, mostrando quase que um desdém por essa preocupação dela. Num segundo momento, na terceira parte do conto, quando eles se reencontram e acabam admitindo esse amor, essa paixão entre eles, os dois se tratam pelo pronome formal, justamente mostrando esse respeito mútuo, esse ponto da relação em que os dois se respeitam mutuamente. E, por fim, no final do conto, quando eles já estabelecem uma relação bastante próxima, de ternos amigos, de marido e mulher, os dois, dá para perceber aqui pela conjugação do verbo, se tratam pelo pronome informal. Isso é bastante difícil de se transpor, existe um limite muito grande para a língua portuguesa, porque não é uma diferença que se faz nos dias de hoje entre os pronomes. Isso já existiu no passado e hoje existe sob uma perspectiva mais regional, mas Tatiana Belink e Rubens Figueiredo trazem soluções bastante claras para a língua portuguesa no Brasil. Eles usam o tratamento "o senhor" para demonstrar essa formalidade que Ana traz em relação a Gurov. Boris Schneiderman, no primeiro momento, nivela a relação entre os dois, em que os dois se tratam por "você", e isso acaba perdendo um pouco dessa distinção, desse tratamento que é feito nesse início de conto. De novo, é um limite de transposição que é bastante difícil de se fazer da língua russa para a língua portuguesa, por não existir nada correspondente, mas abre essa oportunidade de explorar isso de alguma forma, com outras soluções ou com notas de rodapé, por exemplo. Como conclusões, então, tem-se que, embora as traduções apresentem diferenças lexicais e estilísticas, todas buscam preservar esses aspectos essenciais de Chekhov, ainda que exista uma certa resistência ainda para a repetição de palavras nesses textos brasileiros, talvez por uma hipercorreção dessa gramática. E, por fim, os limites dessa transposição dos recursos estilísticos da língua russa existem e revelam estratégias de adaptação dos tradutores que são bastante interessantes, e abre oportunidade também justamente para explorar essas particularidades que vêm da língua russa para chegar na língua portuguesa do Brasil. Essas são minhas referências do trabalho e muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.